Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o Somebody Love, a Arapuca, o puxadão do tapete já está todo armadinho, já está tudo bonitinho. Você vai entender o que eu estou dizendo. Pessoal, assim como lá nos Estados Unidos em 2020, eles fizeram tudo para impedir que o então líder tivesse uma segunda chance ali, uma segunda gestão, aqui também você sabe que eles vão fazer isso tudo que tiver a altura deles para impedir essa segunda gestão. Ainda que você veja uma bem-aventurança total da economia, né? Hoje mesmo ficamos sabendo que o Ibovespa teve uma recuperação, interrompeu uma sequência negativa. Ontem Petrobras subiu mais de 5%. A gente viu o real sendo a moeda mais valorizada frente ao dólar no mundo no ano passado. Vimos que a Bolsa de Valores brasileira foi uma das bolsas de valores que mais se valorizaram. A gente está vendo uma entrada de capital estrangeiro no Brasil, fluxo cambial no Brasil assim batendo recorde, mas mesmo assim eles vão dizer para você que o Brasil está sempre muito ruim. Vão dizer para você que o Brasil não melhorou, ele despiorou. Não vão dizer que o Brasil melhorou, foi o mundo que piorou, né? O Brasil não subiu, foi o resto que desceu, né? Eles estão sempre tentando agenciar essa dissonância cognitiva. E o que estava preparado lá nos Estados Unidos foi o seguinte: eles começaram com um discurso dizendo que o líder, né, até então, lá em 2020, ele vai perder, e quando ele perder, ele vai dizer que ele perdeu porque o negócio teve algum tipo de problema. Então eles começaram a falar isso. Aqui parece que a gente está vendo um negócio contrário. A gente está vendo o pessoal dizendo assim: se o atual líder tiver a vitória, é porque alguém deve ter ajudado ele, deve ter tido alguma ajuda. Não é por outro motivo que você está vendo esse PL ridículo aí tentando avançar rapidamente. E eu digo para vocês, pessoal, a gente fica torcendo para que não vá para frente, mas se não forem para um lado, eles vão tentar ir para o outro. É um negócio que, assim, com a distração que nós estamos vendo, com essa crise internacional lá em Kiev, fica muito fácil para eles aprovarem essas doideiras que eles estão tentando aprovar aqui no Brasil. Mas o discurso que está sendo montado, ele vai na linha da aproximação recente do Brasil com Moscou. É por aí que o pessoal vai tentar argumentar. Se lá na frente a gente acabar havendo uma confirmação de que a gente vai ter uma nova gestão, uma segunda gestão dessa atual, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que o Brasil se aproximou de Moscou e Moscou ajudou de alguma forma. Eu pergunto para você já viu isso em algum lugar? É claro que quando o loirão, o americano, venceu lá em 2016, o que eles disseram? Disseram exatamente isso. Sabe por quê? Esse pessoal, eles têm uma enorme dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Deixa eu explicar para você. Dissonância cognitiva é quando você não conquista uma coisa que você queria muito, você fica muito chateado e você tenta descalibrar essa chateação utilizando alguma técnica. Essa técnica é a dissonância cognitiva. Vou dar um exemplo. Um exemplo de criança é sempre um exemplo muito pertinente. Uma criança chega para outra, a outra tá com um picolé e a criança fala assim: "Ô, cara, legal esse picolé, hein? Posso provar?" Aí a criança fala: "Não, cara, não pode provar, não, compro para você, pô, dá licença." Aí a criança fala o quê? "Eu também não queria mesmo." Entendeu? O que é essa frase? "Eu também não queria mesmo." É a tentativa de equalizar essa decepção. Então isso é a dissonância cognitiva. Como é que é hoje o negócio? O sistema hoje instituído, sistema comunicacional, sistema lá da Faria Lima, esse sistema, eles têm a percepção de que a atual gestão é horrível, é horrorosa, eles não sabem fazer nada em nenhuma das áreas, na economia, na educação, na saúde, eles são completamente ineptos e inaptos. Eles acham que eles são muito ruins. Então, na mente deles, eles têm uma percepção de falso consenso. Eles pensam o seguinte: o Brasil inteiro acha essa atual gestão ruim. Então, se o Brasil inteiro acha essa atual gestão ruim, é impossível esse pessoal ter uma segunda chance, ter mais 4 anos. É impossível eles terem mais 4 anos. Eles só podem ter mais 4 anos se tiver algum tipo de problema nesse processo.
E o problema que o pessoal está falando é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Eles olharam o presidente lá, o Donald, o loirão, eles falaram, esse cara é horroroso. É impossível que esse cara tenha conseguido ganhar esse troço. Ele só pode ter tido a ajuda de alguém. A ajuda de quem? A ajuda de Moscou, naquela mesma época. Foi o quê? Foi Moscou que ajudou, o grande argumento. Argumento esse que depois de muito tempo, muitos anos, talvez aí quase 6 anos depois, a gente descobriu que não tinha base factual, né? Que toda aquela argumentação doida não tinha base. Tanto que agora, depois que saiu a comprovação de que não houve essa ajuda de Moscou, o ex-presidente agora está processando, por exemplo, a Hillary Clinton, que disse que ele teve essas ajudas e por aí vai. Então, o que nós estamos começando a ver hoje parece que já é uma certa certeza da derrota e um argumento que poderá calibrar a dissonância cognitiva com essa derrota, porque você vê cada vez mais o atual presidente mudando ali nas parciais que a gente tem visto. É claro que pesquisa, né? Por pesquisa o loirão não tinha vencido e a atual gestão também não teria vencido. Agora, o discurso que a gente tem visto é um discurso muito estranho, porque ao contrário do discurso nos Estados Unidos de 2020, que era ele vai perder e ele não vai aceitar a derrota, aqui no Brasil é ao contrário, eu acho que ele vai ganhar, mas ele só vai ganhar se ele tiver a ajuda de alguém, ou se ele não jogar limpo. Parece que agora esse é o argumento, então isso aí já é a grande estratégia que está sendo colocada ali, que está sendo implementada. O pessoal falou, ele foi lá para Moscou conversar com aquele nojento lá, o Pudim Azedo, para pedir uma ajuda, pô, dá uma força aí e tal, nos ajuda aí para a gente poder continuar firme e forte. E eles vão ficando mais preocupados, quando eu digo eles, o sistema midiático, vai ficando cada vez mais preocupado quando vê, por exemplo, o chanceler de Moscou falando que o Brasil não dança conforme a música dos norte-americanos. O Brasil não quer viver nessa ordem internacional comandada por Washington. O Brasil é nosso parceiro. O Brasil vai estar no núcleo dessa ordem internacional nova. E você vê o chanceler falando assim, Moscou e Pequim serão os líderes da ordem internacional nova que está sendo criada e os outros países dos BRICS, que é Brasil, Índia e África do Sul, serão ali, comporão o núcleo dessa ordem internacional nova. Os caras já começam a ficar assim, neuróticos. O pessoal está neurótico já com essa história toda, né? Então, parece que eles já estão fazendo essa preparação da opinião pública. Se esse cara que na opinião deles é horrível, é nojento, vencer, é porque teve a ajuda de alguém e a gente precisa ficar de olho. Agora, algo que tem preocupado demais, pessoal, demais, e eu vou trazer esse assunto para vocês nos próximos vídeos, é esse enfraquecimento do dólar e essa proposta de impor uma nova moeda digital. Isso preocupa muito, sabe por quê? Porque, segundo alguns especialistas, eu estava vendo algumas entrevistas, por exemplo, com o grande investidor americano, especialista em prata, investimento em prata, que é o David Morgan. O David Morgan, que escreveu um livro sobre esses assuntos, é um cara do mercado internacional, ele disse que para implementar a moeda centralizada digital dos bancos centrais, as CBDCs, eles precisam criar uma identidade digital nacional. Ele está falando nos Estados Unidos, mas você pensa aqui no Brasil. Então, para trocar a moeda física pela moeda digital, tem que ter essa identidade digital. E ele diz que o que vai dar uma justificativa para a implementação dessa identidade digital, para que todo mundo consiga provar que ali no espaço da internet ele é ele mesmo e você consiga fazer as suas transações mostrando que você é você mesmo. Ele diz que o que vai fazer essa criação dessa identidade digital nacional é uma ofensiva cibernética nos moldes daquilo que o Fórum Econômico Mundial está chamando de polígono cibernético. Então ele vai dizer que
vai haver essa ofensiva digital, como a gente já tem visto, mas uma assim bem pesada. Isso será a culpa, a responsabilidade disso será colocada em Moscou e isso vai justificar a criação de uma identidade digital e a troca das moedas locais pelas moedas digitais dos bancos centrais. Isso aí é muito preocupante. Por que eu estou citando isso? Porque envolve a questão da segurança digital. Eu acho que é esse ponto que a gente precisa ficar bem de olho agora. Ok, pessoal? A gente volta com mais conteúdo exclusivo aqui no canal mais tarde, 8h15, live lá no Instagram. Forte abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!